Michel Nostradame, que viveu entre 1503 e 1566, geralmente latinizado Nostradamus, foi um boticário francês e profeta reputado que publicou coleções de profecias que desde então se tornou famoso pelo mundo. Ele é mais conhecido pelo seu livro Les Prophéties, a primeira edição que apareceu em 1555. Desde a publicação deste livro, que raramente esteve fora de catálogo desde a sua morte, Nostradamus atraiu uma sequência que, junto com a imprensa popular, acredita a ele com previsão de grandes eventos mundiais. Nesta seleção estão as 10 profecias que Nostradamus tornou realidade. Em top 10 temos o Grande Incêndio de Londres. Passo a citar. O sangue do justo será exigido de Londres, queimado pelo fogo do ano 66. O sangue do justo cometeu uma falha em Londres, queimado através da iluminação de 23 dos 6. A antiga senhora cairá do seu lugar alto. Vários da mesma seita serão mortos. Este foi o texto retirado do livro. O Grande Incêndio de Londres foi um incêndio histórico que varreu as partes centrais da cidade inglesa londrina no domingo de dia 2 de setembro até quarta-feira, dia 5 de setembro em 1666. O incêndio destruiu a cidade medieval de Londres, dentro da antiga Roman City Wall, e consumiu 13.200 casas, 87 igrejas paroquiais, a Catedral de St. Paul e a maioria dos edifícios das autoridades da cidade. É estimado que tenha destruído as casas de 70.000 dos 80.000 habitantes da cidade. Nono, Revolução Francesa, e passo a citar: das pessoas escravizadas, canções, cantos e demandas, os príncipes e senhores são presos nas prisões. No futuro, por tantos idiotas sem cabeça, estes serão tomados como enunciados divinos. Antes que a guerra venha, o grande muro cairá. O rei será executado. Sua morte chegará muito cedo e será lamentada. Os guardas nadarão em sangue. Perto do rio Sena, o sol será ensanguentado. A Revolução Francesa de 1789 a 1799 foi um período de agitação radical social e política na história europeia e da França. A monarquia absoluta que tinha governado a França por séculos desabou em 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica com privilégios feudais, arocásticos e religiosos, que evaporaram sob um ataque sustentado por grupos políticos liberais e massas nas ruas. Em 8º lugar temos a ascensão de Napoleão. Passo a citar: Pau Nai Lorden. Será mais fogo do que sangue, para nadar em elogios, o grande para fugir para a confluência. Ele recusará a entrada para os piuses, os prazados e o Durance os manterá presos. Esta é uma das mais famosas profecias de Nostradamus, em que ele diretamente mencionou o nome da pessoa. Se as letras Pau, Nai, Loren são rearranjadas, se torna então La, Po, Lon, Roy, ou Napoleão Bonaparte. Trata-se de um dos imperadores mais famosos da França. Em determinada quadra, Nostradamus menciona sobre a ascensão de Napoleão e descreve o mesmo como mais fogo do que sangue. Sétimo, Louis Pasteur. Passo a citar: perdida, encontrada, escondida por tanto tempo, o pastor será honrado como semideuses. Antes que a lua termine seu período completo, ele será desonrado por muitos ventos. Louis Pasteur, 1822 a 1895, foi um químico francês e microbiologista nascido em Dole. Ele é um dos maiores cientistas de todos os tempos e é lembrado por seus notáveis avanços nas causas e prevenções de doenças. Ele era mais conhecido, para o seu grande público, por inventar um método de fazer com que o leite e vinho pare de causar doença, um processo que veio a ser chamado pasteurização. Sexto, Adolf Hitler. Na quadra pode-se ler o seguinte: das profundezas do oeste da Europa, uma criança nova nascerá de pessoas pobres, ele que, pela sua língua, seduzirá uma grande tropa. Sua fama aumentará em direção ao reino do Oriente. As feras ferozes da fome nadarão através dos rios. A maior causará que ela seja arrastada em uma gaiola de ferro, quando a criança da Alemanha não observará nada. A besta é interpretado como Adolf Hitler,
o exército alemão atravessando para capturar a França. Ele foi um político alemão nascido na Áustria e o líder do conhecido como Partido Nazista. Hitler é mais lembrado por seu papel central na liderança na ascensão do fascismo na Europa, Segunda Guerra Mundial e Holocausto. E em top 5 temos Segunda Guerra Mundial. Pode-se ler o seguinte: os dois maiores da Ásia e da África, do Reno e do Danúbio inferior, eles terão vindo. Gritos, lágrimas, em Malta e no lado da Ligúria. A previsão da Segunda Guerra Mundial, a ascensão de Hitler, é uma das suas maiores previsões de todos os tempos. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito global militar durando de 1939 a 1945, que envolveu a maioria das nações do mundo, a incluir todos os grandes poderes, eventualmente formando duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo. E marcada por eventos importantes envolvendo a morte em massa de civis, a incluir o Holocausto e o único uso de armas nucleares na guerra. Foi o conflito mais mortal na história da humanidade, resultando em mais de 70 milhões de mortos. Em quarto temos bombardeios atómicos. É possível ler: perto dos portões e dentro das cidades haverá dois flagelos como os que nunca foram vistos. A fome dentro da praga, as pessoas apagadas pelo aço, chorando ao grande Deus imortal por alívio. Esta é claramente uma descrição da peste e da fome causando tanta morte, não um ataque nuclear. Para fazer este ajuste, as pessoas costumavam traduzir isto de modo abominável. Um exemplo é a linha 3, que pode ser traduzida e interpretada: intenso do tormento, uma proporção incrível de vidas humanas terminaram. A única possível conexão com as bombas atómicas poderia ser aço, mas na época de Nostradamus isso seria mais provável de significar algum tipo de armamento. E em terceiro, a morte dos irmãos Kennedy. O grande homem será derrubado no dia por um raio, uma ação maligna proferida pelo portador de uma petição. Outra queda à noite. Conflito em Reims, Londres e uma petilência na Toscana. John Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, foi assassinado às 12h30, meio-dia e meio, no dia 22 de novembro, numa sexta-feira, em 1963, no Texas. Kennedy foi morto a tiros enquanto viajava com a sua esposa Jacqueline, governador do Texas John Colony e última esposa Nellie, em uma comitiva presidencial. 5 anos mais tarde, o assassinato de Robert Kennedy ocorreu pouco depois da meia-noite, em 5 de junho de 1968, em Los Angeles, Califórnia. No mesmo ano de 1963, estudantes se revoltaram nas cidades de Londres e Paris e houve também uma grande enchente em Florença em 1968, que levou ao medo da peste e epidemia na cidade. Em segundo lugar, temos a morte da princesa Diana. O penúltimo do sobrenome do profeta levará Diana para o seu dia e descanso. Ele vagará por causa de uma cabeça frenética e livrando um grande povo da sujeição. Em 31 de agosto de 1997, a princesa Diana morreu em consequência de ferimentos sofridos na colisão de carro no túnel em Paris, na França. Uma investigação judicial francesa de 18 meses concluiu que em 1999 o acidente foi causado por Henry Paul. Este perdeu o controle do carro em alta velocidade enquanto estava em influência de álcool, que pode ter sido agravado pela presença simultânea do antidepressivo e vestígios de um tranquilizante no seu corpo. E em primeiro lugar, o mais incrível, foi previsto o 11 de setembro. Olha, ouçam. O fogo vulcânico no centro da Terra causará tremores em torno da nova cidade. Duas grandes rochas farão guerra por um longo tempo. Então, Arethusa vai redencionar um novo rio. No ano de 1999, no 7º mês, do céu virá um grande rei do terror, trazendo de volta à vida o grande rei dos mongóis. Antes e depois, Marte reina pela boa fortuna. A menção de New City, centro da Terra, New Trade Center, e torres gêmeas, é algo acreditado a ser relacionado com um dos maiores ataques terroristas de todos os tempos, o 11 de setembro. Arethusa é acreditado a ser outro anagrama usado por Nostradamus que muitos conectam a Osama Bin Laden.
Naquela manhã, os sequestradores do avião intencionalmente colidiram 2 dos aviões contra as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, matando todos a bordo e muitos outros trabalhadores do edifício. Marte se refere aos Estados Unidos, reinando antes e depois com sua fortuna. E gostou do que ouviu? Deixe seu like, subscreva o canal e siga-nos nas redes sociais. Até ao próximo vídeo.